todo mundo tem uma vocação? Todo mundo já nasce com ela? Como é isso? Sim, todos nós possuímos uma vocação. Primeiramente, a chamada vocação universal, né? Claro que cada um também tem sua vocação específica, mas partindo desta vocação universal que a nossa igreja proclamou, né, de maneira lindíssima, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, que é o chamado à santidade. Todos nós, você que está nos assistindo, é chamado a ser santo. Isso não é destinado apenas aos sacerdotes, né? Como se por muito tempo povoou, né, o imaginário da galera, né? Que Sim. são padres e freiras, bispos, né? Pessoas que estavam inseridos dentro do ambiente eclesiástico, eram chamados a ser santos. Já era né? natural associar isso, né? Vocação. Por muito tempo se acreditava assim, né? Foi viver uma vida para Deus. Inclusive, só fazer um breve adendo. Eu lembro que quando criança, eu tinha 7 anos de idade, eu ia à missa e minha mãe me levava à missa, tá, gente? E não deixava eu ir lá para fora brincar. E ela me obrigava a ficar sentada ali, mesmo que eu não entendesse absolutamente nada, né? Mas ficava lá. Ficava. Então, o que acontecia? Eu ficava atenta à igreja, à paróquia, às imagens de santo, né? Um beijo à minha paróquia, Nossa Senhora do Sagrado Coração da Erolândia. Olha aí, aquele abraço. Desde o início, batizei, né? Fiz minha primeira comunhão e crismei lá. E eu lembro que eu olhava aquelas imagens de santo, São Francisco com uma caveira no pé, um São Pedro com uma chave na mão, e ficava perguntando à minha mãe o que eram os santos, né? E eu vi o padre, que usava a alva lá, né? E eu, mãe, por que esse homem usa um vestido? Né? Eu lembro que era... Por que ele usa um vestido? E quando eu passava para a escola, a gente passava em frente à paróquia e o padre estava sozinho no rodo lavando a igreja. E eu, mãe, que é esse homem, né? Que faz as instruções tão específicas, usa um vestido. Usa o vestido e agora tá limpando a igreja. E eu lembro que minha mãe respondeu de uma maneira ainda muito impregnada a esse pensamento de antes, né? Que era, ele é o padre, ele vive para Deus. Era dessa ideia. Aí eu, meu Deus, existe essa opção? Eu fiquei encantada com a ideia de eu viver para Deus. E minha mãe deixou logo pro padre, né? O padre vive para Deus. Só para meio Deus. Que separando, né? Exatamente. E eu disse pra minha mãe... Eu disse assim, então eu vou ser padre, mãe. Porque se existe essa opção, como é que eu não vou, né? Não, eu vou ter que dizer, sim, é isso, é a melhor coisa que tem, viver pra Deus. Aí a minha mãe, olha, eu vou te dar uma triste notícia. Você não vai poder ser padre. Eu, por quê? Porque só homens podem ser padres. E eu falei com uma certa, assim, como é que eu posso dizer... Assim, tristeza, assim, e o que sobra pra mulher? Minha mãe lembra essa conversa até hoje, eu tinha uns 7 anos. Nossa, conversa profunda, né? E eu disse, então o que sobra pra mulher ser de Deus? Minha mãe, ainda com esse pensamento, disse, tem a freira, ela usa um vestido igual ao do padre. E ela vive para Deus. E eu disse, então é isso que eu vou ser. Então existia, e minha mãe era uma mulher recém-convertida nesse tempo, minha mãe é obra Shalom, tá, gente? Salve minha mãe, benção. Olha aí, aproveita para dar aquele abraço. E aí eu lembro que minha mãe, ela dizia isso, ainda pregnada desse pensamento. Lá no começo, ela não era da igreja, assim, né, profundamente ainda. E ela me trouxe essa visão, que é uma visão que, né, vou logo dizer, está descartadíssima. Todas as vocações vivem para Deus. O padre, da irmã, ao leigo celibatário, ao leigo casado, todos são chamados à santidade e são chamados a viver em excelsa qualidade, né? Em excelsa doação e entrega, tal como os santos que já estão sobre os altares, né? Então, essa é a vocação universal e que você é chamado. No caso, o Rafael, ele vai ser padre, né? Ele vai usar o vestido. Vai usar o vestido. O chamado dele é isso. Fala um pouquinho também, Rafael, sobre isso, né? Acho que a gente colocou justamente esse tema, por que não eu? Porque justamente, talvez você que está em casa também tenha sido munido desse pensamento, né? Não, vocação é algo para pessoas selecionadas, para privilegiados. Para mim, vocação, eu não me sinto chamada a uma vida religiosa, uma ordem religiosa. Mas, de fato, a gente percebe que esse chamado à vocação é algo que é na nossa vida, é no nosso dia a dia também, é perto da gente, né? Sim, acho que o primeiro pensamento é esse, achar bem assim, é algo privilegiado, existe aquela escala ali daqueles eleitos. Deus faz uma pré-seleção antes. Exatamente, sim, olha do céu e fala, esse nasceu aqui, vai ser, esse aqui não vai ser, não. Não, isso,
a vocação à santidade ela é para todos, né? Acho que esse é o primeiro movimento que a Vitória foi dizendo, a Lumen Gentium, que traz essa compreensão do Concílio Vaticano II, colocando que todos os batizados são chamados a essa vida de santidade. Mas o que é a santidade, né? Que também a gente vai falando, vai imaginando, olha aqueles santos com auréola e fala, isso não é para mim. Eu não vou chegar lá não, Não né? vou chegar nesse nível de ter um altar lá na igreja dedicada para mim. Mas exatamente esse movimento de querer ser de Deus. E esse querer ser de Deus, no meu dia a dia, no meu ordinário, fico aqui fazendo memória, né? Que desde quando era criança eu brincava que eu iria casar. Meus filhos já tinham até Então nome. você não brincava de ser padre, Não né? Não brincava, era aquela nunca coisa de brinquei de pegar o ser biscoitinho padre. e dizer que era a Eucaristia. Não, celebrar a missa, de botar o vestido, nunca foi de fazer isso não. Pensava em casar, pensava que meu filho ia chamar João Rafael e Helena, já dizia isso para todo mundo, porque você cresce naturalmente com esse pensamento. A gente vê, cresce no contexto familiar, então eu quero casar. Até um determinado instante que eu descobri que Deus tinha um chamado para mim, mas isso não fazia parte do meu imaginário. É tanto que quando falava de santidade, o primeiro contato que eu tive de um testemunho de falar eu quero ser santo foi com Santa Teresinha. Primeira vez que eu preguei os escritos dela e estava lá, desejo ser santo, o primeiro movimento dentro de mim foi presunçosa. Não sabe o que é isso. Fechei o livro e guardei na biblioteca, porque eu falei, essa aqui não entende. Quando na verdade era eu que não estava entendendo que aquele chamado também era para mim. Fazia parte do desejo de Deus que eu também fosse santo. E aí que ela já descobriu tão cedo, né? Que você também descobriu tão cedo. Mas essa experiência foi muito posterior. Não imaginava que, sendo uma família, poderia ser santo. Que vivendo o meu ordinário ali dentro da paróquia, dentro de uma comunidade, eu poderia ser santo.